Bom, nós saímos da primeira conversa mostrando essas moças lindas para vocês e uma atividade de formação do caráter. Dentro desse trabalho, nós agora vamos conversar um pouco sobre o mundo de uma forma geral. Um tema interessante hoje está sendo a intolerância religiosa. Então, eu quero ouvir de cada uma de vocês sobre a intolerância religiosa que hoje está acontecendo no mundo, como vocês estão vendo isso, para todos eles que estão aqui presentes. Bom, o que eu vejo hoje é que a religião, em vez de se tornar uma coisa positiva para as pessoas, para o mundo, ela está dividindo muitas pessoas. Eu acho que o propósito de nenhuma religião é esse. Se for analisar a fundo as religiões, todas têm os mesmos objetivos, todas só pregam o bem, só que de maneiras aparentemente diferentes, que não são tão diferentes assim, que às vezes a gente julga sem conhecer, ou que é um preconceito mesmo, né, que existe com o outro, com o diferente, com a outra religião. Então, a religião, acho que falando em modo geral, ela não está sendo um modo de unir as pessoas para o bem, mas ela só está separando mais as pessoas. Eu penso que a religião, assim como a Bíblia disse, é algo que prega, cada um prega o bem da sua maneira. E uma coisa que às vezes parece ser mal interpretado até mesmo pelos fiéis de cada religião é a questão do respeito. Porque se uma pessoa acredita em tal coisa, todos devem respeitar a crença dela. Assim como eu tenho a minha crença, eu respeito as dos outros e eu espero ser respeitada. E hoje em dia a religião vem causando mais guerra do que união dos povos, o que é meio contraditório mesmo, realmente, porque as religiões pregam o bem, então por que as pessoas estão fazendo guerra e usando a religião como o preceito para fazer guerra? Eu não sei, eu acho que a Giovana citou uma coisa muito importante que, independente de qualquer religião, e eu acho que para todos os temas que nós vamos falar aqui, é muito importante nós lembrarmos sempre disso, que o respeito, ele é essencial para qualquer relação que nós venhamos a ter. Então, assim, o que a gente percebe hoje é que as pessoas não estão tendo respeito pelas outras, pelas opiniões das outras pessoas. Então, assim, em relação à religião, eu acho que, acima de tudo, as pessoas, nós vemos que existem diferenças em todos os âmbitos. E porque você acredita que você está certo e acredita que a outra pessoa está errada, você não precisa desrespeitar essa pessoa por ela ter essa crença, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam se respeitar um pouco mais. É basicamente isso. Eu não entendo o porquê de nós querermos tanto que as pessoas sejam iguais a nós. É claro, se nós vemos uma coisa boa, nós queremos transmitir isso, nós queremos que as pessoas sintam isso também. Mas temos que entender que todas as pessoas são diferentes. Isso não tem como nós mudarmos, né? Então, eu acredito que a religião, ela vem para você mesmo. Ela não é uma função que você tem de espalhar, de mostrar. Primeiro, antes de tudo, a religião, ela é para você. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, muito íntima, a sua relação com o divino. Então, assim, cada um, mesmo sendo da mesma religião, ela tem uma relação diferente, um pensamento diferente. Então, eu acredito que as pessoas deveriam respeitar mais essas diferenças que elas têm. Isso é o básico para mim, para começar a falar de religião, é o respeito. E mesmo com todas essas diferenças, né, como elas já falaram, tem as igualdades. Por que nós vemos tantas diferenças, né, enquanto existem tantas coisas parecidas, tantas coisas iguais? Muitas religiões pregam a irmandade, muitas religiões pregam o bem, a maioria delas, né, pregam o bem. E vão ter formas diferentes de pregar, vão ter formas diferentes de atuar, nomes diferentes. Mas isso não significa que seja uma coisa ruim, né? As diferenças não são ruins, são boas. Então é isso que eu acho.
Desculpa, pode falar. Para mim, as pessoas elas têm que mudar um pouco o jeito de se expressar. Por exemplo, eu não gosto de uma religião. Eu acho que o que ela prega é uma coisa que não combina comigo, eu não acho que está certa. Eu não tenho que chegar a fazer ninguém. Eu tenho que procurar saber por que a pessoa acredita naquilo, ela tem que conversar mais. Porque se você chegar na pessoa com guerra e começar a julgar a pessoa pelo que ela acredita, não vai levar a nada. Você tem que aprender a respeitar e mesmo se você não gostar, aprender a conversar mais, querer saber o porquê das coisas. Depois de tudo que elas falaram, eu acho que o conceito mais amplo, mais completo é empatia. Mais do que respeito, falta se colocar no lugar do outro, ver as coisas nos olhos do outro. Às vezes você toma a sua religião como filtro, começa a aplicar aquilo em tudo e acaba julgando ou prejudicando as pessoas injustamente, porque é uma coisa que você tomou como absoluta e não discute, igual a Nina falou. Então, assim, até com quem não tem religião, existe muito preconceito, existe a gente vê muita pressão sobre essas pessoas que não têm religião. É o que eles escolheram, não que eles escolheram, mas é o que eles acreditam, de certa forma não acreditam, mas do mesmo jeito é a relação que eles têm com o divino, eles devem o divino. Então, independente se tem ou se não tem religião, eu acho que o que falta para isso se tornar uma questão pacífica, uma questão não problemática, é empatia, se colocar no lugar do outro, sentir pelo outro. Vejam plenamente que quando elas tratam o tema da religião, são meninas que em faixas de formação. Você tem? 12. Essa aqui tem 12 anos. Você? 17. Então vejam que a imparcialidade, a forma com que as pessoas tratam, ou a imposição, torna-se uma escravidão. Isso não é uma religião. O que nós temos é um ensinamento na religião. Aliás, o mestre dos mestres ensinou para nós amarmos uns aos outros como a si mesmo. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Se eu puder destruir uma pessoa a favor daquilo que eu acredito, é uma verdade. Então temos aí situações que são mostradas constantemente, como o Estado Islâmico. Acreditamos plenamente que todos têm o direito a manifestar aquilo que eles têm como o melhor, mas gostaríamos de atentar às pessoas que o melhor está naquele que tudo ensinou, que é plenamente amor, respeito e um direcionamento ao próximo. Aproveitando esta ligação religária de religião, também estamos vivendo um momento muito curioso, muitos estrupos. O que vocês acham que isso é originário? E como vocês, meninas, veem isso desse mundo, daquilo que vocês aprenderam aqui? Como vocês transmitiriam para as outras meninas sobre esse assunto? Eu também não sei, mas o estupro é algo que está presente na história, infelizmente, desde sempre. É um modo arcaico de se impor, é um pensamento primitivo de dominância mesmo. Você vê que desde os tempos muito antigos, nas guerras, um dos instrumentos que os conquistadores usavam sobre os povos conquistados era o estupro, era submeter as mulheres. E isso é uma coisa extremamente arcaica, primitiva, uma visão que já devia ter sido superada há muito tempo, que independente de homem ou mulher, independente de gênero, qualquer que seja, eu acho que as pessoas, elas têm todo o domínio sobre o próprio corpo, elas têm todo o domínio sobre si mesmas, não tem culpa de terem nascido mulheres, ou não tem culpa de serem
transexuais, bissexuais, o que for. Então, estupro não só com mulheres é uma coisa que reflete o pensamento muito machista e muito primitivo da sociedade, na minha visão. Eu vejo a sociedade atual, que é repleta de violência, não só estupro, mas violência de todas as outras formas, como um reflexo da sociedade que a gente vive, que as pessoas não têm uma base educativa que permitam a ela ver que aquilo é uma coisa errada, porque, igual a gente falou anteriormente, tudo é respeito. E não só o respeito na liberdade de expressão, na liberdade de crença, religião, o respeito pelo corpo do outro. Como a Bia disse, cada um tem direito sobre o seu próprio corpo, mas ninguém tem direito sobre o corpo do outro. Então, isso é uma forma impositiva mesmo, de dominância, de causar submissão, que eu pessoalmente acho ridículo. E eu acho que, por ser muito frequente, é uma reflexão da sociedade que está deprimente hoje em dia, da falta de base educativa que o país e o mundo dão para as pessoas, que as levam a pensar que isso é algo correto, ou, no caso, não, a impunidade é muito grande. Então, se uma pessoa cometer estupro, ela sabe que ela não vai ser presa ou não vai ser punida por aquilo, então aquilo leva ela a pensar que ela pode cometer aquilo quantas vezes quiser, com quem quiser, e que ela tem direito sobre o corpo do outro, sobre qualquer coisa. E eu acho que isso mostra o quanto a gente precisa mudar ainda para sermos, não sei, para o mundo ser um lugar bem melhor. Isso tem que acabar. Eu também concordo com o que as duas disseram. E assim, na realidade, sempre teve essa disparidade, né? Inicialmente era um matriarquismo, né? A mulher era a fonte da religião, a mulher era a progenitora da vida e ela era adorada. E logo após o homem descobriu, né, que ele também tinha participação, e aí começou a ter, ele trabalhava, ele caçava, e a mulher ficava em casa. Então começou a valorizar o trabalho, né? O trabalho começou a ser super valorizado, e aí mudou essa coisa. E agora nós estamos chegando a um momento em que nós sabemos que não existe tanta diferença assim entre homem e mulher, né? A mulher, ela tem as mesmas capacidades de prover dinheiro, eles têm a mesma participação na geração da vida, né? Então, assim, nós percebemos que cada vez mais isso não faz sentido, o machismo não está fazendo sentido ultimamente. E o feminismo radical também, que é uma outra corrente, né, que surgiu agora, dizendo que as mulheres são mais, que elas são mais importantes, que elas são superiores e tal. E nós temos que entender que são duas partes, né? Toda espécie, ela tem o feminino e o masculino. Hoje, não é tão simples assim, nós sabemos que é muito mais complexo do que isso, né? Só que nós temos que respeitar as diferenças. Então, assim, eu acredito que todos nós sabemos que nós temos a capacidade de raciocínio. E por que não usar dessa capacidade, né? Nós falamos ali de religião e agora nós estamos falando sobre uma coisa que acontece na vida, a violência, o estupro, né? Por que não nós questionarmos as nossas ações, questionarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sabe? As coisas que nós achamos normais, que nós nos ferimos, que nós nos sentimos ofendidos, que nos machuca, por que não questionar essas coisas? Se tem alguma coisa que nos violenta, se nosso pai briga, né, bate, se o machismo, né, se o homem ele se impõe por ser homem, por que isso faz sentido, né? Por que não questionar isso, mostrar isso para as pessoas? Olha, isso não faz sentido, eu não estou entendendo. Pode ser normal para mim, para o meu grupo, né, para o meu ambiente, mas por que eu tenho que aceitar isso, né? Então, assim, o estupro, para mim, como qualquer outra violência do corpo, o estupro ainda mais, porque é uma violência sexual, uma violência de imposição, é como se você dissesse que você é superior àquela pessoa, né?
E é muito íntimo. Nós não temos direito sobre o corpo de ninguém, como elas disseram. E assim como sobre a mente, né? Isso causa trauma, causa doenças não só sexuais, mas a pessoa pode ficar fragilizada pro resto da vida por causa de um estupro que ela sofreu, né? Tanto o homem quanto a mulher. E assim, acho que se houvesse mais esse questionamento, se as pessoas conversassem mais sobre isso, né? Entendessem que as coisas que acontecem não necessariamente têm que acontecer, nós temos a possibilidade de mudar as coisas e ficar parado não vai adiantar, né? Nós ficar sem conversar, aceitar, isso não vai mudar a situação nenhuma. Se você está se sentindo desconfortável, mostre que está desconfortável. Tem mais pessoas que também estão, elas vão te apoiar. Então, assim, é difícil. Nada disso é fácil. Mudar uma coisa que já está impregnada na sociedade, que todo mundo concorda, nunca vai ser fácil. Mas nós temos que tentar, né? Nós temos que procurar apoio. Então, hoje, né, existem delegacias especializadas em crime contra a mulher. Hoje, nós sabemos que isso é hediondo, a punição é alta. Então, assim, mesmo que exista essa impunidade, eu acho que as pessoas deveriam procurar mais ajuda, falar mais. Então, é isso que eu gostaria de deixar mais. Eu acho que um grande passo para acabar com essas coisas de violência, principalmente estupros, são as pessoas se colocarem no lugar das outras, por exemplo. Imagina se eu fosse a pessoa que eu estou estuprando. Como que ela ia se sentir? Como que eu ia me sentir rebaixada? Sei lá. Que o trauma que a pessoa vai levar para a vida toda. Então, eu acho que para começar a acabar com essas pessoas, tem que começar a se colocar no lugar dos outros. Na verdade, a ideia é ouvir a opinião das meninas. Mas, como eu sei que tem muita gente nos assistindo, eu gostaria de deixar uma mensagem que é a seguinte: além de tudo que elas já disseram, o estupro realmente é uma coisa arcaica, é uma coisa de macho querer mandar na fêmea, que não cola mais. Isso, falando no popular, é isso. Hoje em dia a sociedade mudou e a gente tem que acompanhar as mudanças da sociedade. E eu queria deixar a mensagem seguinte: isso é uma coisa que está no cotidiano das pessoas. Pessoas são estupradas, meninas são estupradas. E isso deixa uma sequela muito forte, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Mas não é o fim do mundo. É lógico que seria adorável que isso não acontecesse, que isso não ocorresse na nossa sociedade, que já não é mais aquela sociedade primitiva, onde o homem ia caçar e a mulher tinha que se submeter, não é mais. Seria adorável que não acontecesse. Mas, infelizmente, acontece. Se aconteceu com você, se aconteceu com alguém que você conheça, encoraje essa pessoa, denuncie, procure atendimento psicológico. Existem vários, a gente tem vários veículos que são capazes de dar esse suporte. Só quem já passou por isso sabe o que é a dor que sente e o que é o trauma que fica. Mas traumas existem para serem tratados. Então, se isso aconteceu com você ou com alguém que você conheça, encoraje essa pessoa. Não existe isso, não vai dar nada para quem fez. Esse pensamento é que mantém a pessoa fazendo isso. Então, assim, questione e corra atrás e não desista da vida por causa de um episódio. É um episódio lamentável, abominável, mas que a gente puder fazer para poder amenizar, eu acho que tem parte da pessoa que sofreu, porque isso é íntimo, como as meninas disseram. Isso é íntimo, é a pessoa que tem que fazer o movimento contrário, de procurar uma autoajuda. E se aconteceu com você, procure e vira para frente. Eu posso só acrescentar uma coisa? Ainda existe por aí, a gente vê nas notícias, no Oriente Médio principalmente, pessoas que se sentem culpadas de serem estupradas. Eu acho injusto, até com quem nunca sofreu estupro, eu acho injusto eu sair na rua preocupada com um cara indo atrás de mim. Eu acho injusto eu não poder sair tranquila de noite
simplesmente porque eu sou mulher, pode vir um cara atrás de mim e fazer o que ele tem que entender. Isso é uma coisa extremamente errada, é um trauma da sociedade em geral, para quem sofreu e para quem não sofreu. E quem sofre e acha que é culpada, está completamente errado. Vítima de estupro é vítima 100%. Você não foi você que escolheu ser estuprado pela roupa que você está usando ou pelo que você falou ou o que for. Foi a pessoa que te estuprou que é o culpado, porque foi ele que te estuprou. Então, independente da situação que você esteja, você não é culpada de estupro, de violência, de nada do tipo. Você não fez nada. Então, que isso fique também como uma mensagem para pessoas que se sentem inseguras ou com medo. Muitas mulheres se sentem ameaçadas pelos estupradores. O caminho mesmo é denunciar, é ir atrás, é tratar o mal pela raiz mesmo. Se sentir bem com você mesmo, aceitar que não é uma situação criada por você e ir atrás disso para resolver, para um bem comum. E só mais uma coisa, é que a gente percebe, né, com isso, como que o valor está completamente o contrário do que as pessoas, do que deveria estar, né? Assim, o que deveria estar eu falo porque cientificamente todos nós somos seres humanos, todos nós temos as mesmas necessidades biológicas, temos a mesma capacidade de raciocínio. Então, como que uma pessoa crê que ela é superior, que ela pode impor a vontade dela, que ela pode estuprar outra pessoa, que ela pode matar outra pessoa? Então, assim, vamos repensar também os nossos próprios valores, o que nós acreditamos que nós somos, sabe? Nós somos iguais às outras pessoas, sim, nós temos a mesma capacidade. Quantas mães de família são responsáveis por 5, 7 filhos, 10 filhos sozinhas? Então, assim, nós temos força, assim, sabe? E ver isso, reconhecer isso em si mesmo e não se sentir inferior. Então é isso, eu acho que as pessoas deveriam ver mais o valor, né, tanto de si quanto das outras pessoas. Esse estuprador, ele não reconhece que ele é igual a nenhuma dessas pessoas que ele estuprou, com certeza. Senão ele teria se colocado no lugar dessa pessoa, né? Então, transmitir isso para as pessoas também, que as pessoas não são tão diferentes assim. Aproveitando até essa colocação, curioso, em questão de respeito ao ser humano, tem aí, vocês já devem ter visto muitos assédios, não só sexuais, acessos de todo tipo de linhas de ocorrência, sejam profissionais, né? Inclusive sobre o direito do ser escolher não só a religião, mas também sua sexualidade. Estamos vendo aí o caso da homofobia, né? Nesse aspecto, o que vocês teriam a dizer para as pessoas nesse âmbito? Eu gostaria de abrir esse debate só com uma colocação até para depois. Queria dizer o seguinte: a questão da aceitação hoje está falando muito sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia já existe uma família poliafetiva, né? A gente vê o Mr. Catra, ele formou uma família poliafetiva, todos convivem de forma, entre eles, de forma, como se diz, um aceitando a situação do outro, de forma harmônica, e isso tem sequelas no mundo jurídico. Então, o que a gente tem que ver hoje é o seguinte: pessoas do mesmo sexo, elas se unem, sim. Pessoas de vários, do mesmo sexo, mais uma pessoa do sexo oposto se unem, sim. Existe a família hoje, ela deixou de ser a família tradicional, que a gente conhece, tipo, um homem, uma mulher e os filhos, para ser uma família poliafetiva. O que determina a união entre as pessoas é a afetividade. Então, se elas têm essa afetividade,
intimidade, tudo bem. Isso, inclusive, tem sido uma discussão muito forte no mundo jurídico. Por quê? Porque isso causa desdobramentos patrimoniais. Então, hoje a gente tem assistido os casamentos gays, né? Ninguém não tem que aceitar ou não aceitar. De fato, aquilo existe. Não cabe a mim aceitar se eles vão se unir ou se eles vão se unir. Eles já se uniram. Então, essa união ela tem que ser vista não sob o prisma religioso. Eu acho que a coluna dorsal dessa discussão toda é o prisma religioso. Então, vamos deixar à parte o que cada um acredita como religião. Pode ser que a minha religião, como de fato, a minha religião, para a minha religião que eu escolhi, a união tem que ser um homem e uma mulher. Essa é a religião católica, ela pensa assim. A religião evangélica, eu não conheço muito, mas eu acho que também. Mas, enfim, vamos tirar a parte da questão religiosa e vamos respeitar as pessoas enquanto cidadãs. Então, eu não tenho que aprovar ou reprovar a união. Eu tenho simplesmente que respeitar. Essa é a minha modesta opinião. Assim como a Tia Glaucia disse, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que você vê na rua, uma coisa que você vê no ônibus, é uma coisa que você vê em qualquer lugar, é a relação homossexual entre as pessoas. Não cabe a nós julgar, não cabe a mim dizer, eu não gosto, eu acho que não é assim que as coisas devem ser. Eu devo respeitar, enquanto cidadã, eu devo respeitar que isso está acontecendo e são pessoas normais, não é uma doença ser homossexual, não é uma doença gostar de outro tipo de coisa, as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes e isso acontece. O mundo não tem que ficar parado, as coisas têm que mudar e como o tio mesmo disse no começo, de tudo é amor. O que a gente precisa mais no mundo é amor. Se cada pessoa tivesse mais amor no coração, em qualquer situação na vida, visse as coisas com um olhar amoroso, sabe? As coisas seriam bem mais bonitas e como diz uma bela música, considero justa toda forma de amor. Então, se duas pessoas se amam, independente do sexo daquela pessoa, independente da opção daquela pessoa, da cor, da raça, da religião, independente, se amam, elas merecem ficar juntas, é a minha opinião. E eu vou respeitar aquilo. Vou respeitar, vou conviver, vou tratar como uma pessoa normal, porque é uma pessoa normal. Não é uma pessoa doente, não é uma pessoa, nossa, essa pessoa precisa ser curada. Sabe? São todas pessoas, cada um tem seu gosto, sua opinião, seus desejos. Cada um tem sua intimidade, cada um se conhece, sabe o que quer. Então eu acho que assim como a gente deve respeitar as outras pessoas, que gostam de uma banda, não gostam de uma banda, que crê em tal religião, não crê em tal religião. Um time de futebol, eu torço para tal time, tal pessoa torce para tal time. Eu gosto de mulher, tal pessoa não gosta de mulher, sabe? Isso é uma coisa que deve ser respeitada, não é uma coisa que deve ser vista como uma patologia na sociedade. Eu, pessoalmente, respeito muito e eu quero um dia ver o mundo sem homofobia, de verdade. Eu acredito que esse dia vai chegar. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é muito básica, assim. Eu não entendo, sinceramente, eu não consigo entender como que as pessoas têm tanto tempo para cuidar da vida das outras pessoas. Sinceramente, eu não consigo entender. Porque, assim, a nossa vida já é um fuzuê de qualquer pessoa, né? Desculpa a informalidade. Mas eu fico muito estressada quando eu vejo isso. Porque, gente, cada um tem a própria vida. Qual que é o problema dela fazer escolhas diferentes das suas? Eu não consigo entender isso em nenhuma hipótese. Porque nós não temos poder sobre a vida de outra pessoa. Até sobre a nossa, nós temos dificuldade de ter poder muitas vezes, né? Então, eu não consigo entender por que tem tanta necessidade da outra pessoa ser igual a você. É natural haver diferenças. Então, assim, essa é a primeira coisa. Eu não entendo por que as pessoas têm que ser iguais umas às outras. Por que você tem que se importar tanto com a escolha de uma outra pessoa? Primeiro, eu acho que a gente tem que se importar com a nossa. Igual o tio também disse, né?
O nosso mestre nos diz para nós amarmos uns aos outros, né? Como nós amamos a nós mesmos. Amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, antes de tudo, nós temos que nos amar, né? Antes de saber amar o outro, nós temos que saber como é amar a si mesmo. Depois que nós nos amarmos, nós vamos conseguir amar o outro. Aí sim. Então, assim, acho que é o que a gente sempre está falando, né? Tem que ter respeito. Então, é uma coisa que existe, não tem como a gente ignorar. E se você não quer pra você, tudo bem. Você não quer pra você. E não tem problema nenhum. É a sua escolha. Ninguém tem nada com a sua escolha, porque é a sua vida. Ninguém vai cuidar da sua vida, só você que está vivendo ela, né? E assim, da mesma forma que a outra pessoa. Então, se você não quer, assim, se você não quer que uma pessoa queira que você seja gay, por que você não experimenta? Por que você não vê como que é antes de falar e tal? Claro, né? Nós temos que procurar saber um pouco das coisas antes de julgar. Na verdade, não é nossa função julgar de maneira nenhuma, né? Mas se nós não tem como, o ser humano acaba julgando, né? Tudo que nós fazemos, nós julgamos. Temos que conhecer as coisas. Só que assim, da mesma forma que você não gosta que uma pessoa queira que você seja uma coisa que você não é, você não tem o direito de querer que uma pessoa mude, que ela seja outra coisa, que ela não consegue ser. Então, assim, uma coisa que muita gente, eu escuto muita gente falando, até da minha idade mesmo, 18 anos, assim, que nem casado nem nada disso, fala que respeita a homossexualidade, respeita, não tem nada com isso, não liga, acha até uma atitude digna, né, dela assumir que ela gosta de uma outra coisa que não é normal assim, as pessoas, a maioria das pessoas não são assim, e mesmo assim essas pessoas falam, mas se fosse meu filho, eu não ia gostar, eu não ia querer. Gente, como assim? Sabe, nós não temos que ditar o que vai ser a felicidade do outro. Então, assim, tudo bem, sabe, você é pai, você é irmão, você é amigo, você quer o bem daquela pessoa, você quer o bem, mas entenda que o bem não é sempre o que você acha que é. As escolhas, elas são diferentes, as pessoas são diferentes, é o que nós falamos. Então, assim, cada um tem uma escolha, tem uma noção do que é bom para essa pessoa. Então, assim, mesmo que você seja um pai de família, que você seja uma mãe de família e queira o melhor para o seu filho, entenda que às vezes o que você acha melhor para você não é o melhor para ele ou para ela, né? Então, assim, eu escuto muitas pessoas falando isso, mas os pais, principalmente, eles têm que entender que a felicidade do filho, né? Ela pode ser diferente do que você acha que é a felicidade do seu filho. Então, de qualquer relação, né, que a gente venha a ter, não só pai e filho, mas é o que eu mais escuto, assim, mais percebo. E as pessoas que são homossexuais, que têm algum interesse que é diferente, que não se sente bem para assumir, não se sente aceito, primeiro, que qualquer tipo de desrespeito, assim, hoje é um crime, né, a homofobia. Então, assim, primeira coisa, né, igual a Tia Glaucia falou, vamos olhar pelo lado jurídico. Existe, é crime a homofobia. Tá matando muito. Muita gente mata. Questão de saúde pública. Pois olha só. E saúde pública significa que é dever do Estado, né, que é igual o suicídio, né, é dever do Estado. Está acontecendo tanto que o Estado tem que interferir. Então, assim, como que você mata uma pessoa por ela ser o que ela é? Sabe? Isso não faz sentido Ou leva nenhum. ela a se matar, que é pior. Isso, ou leva ela a se matar porque ela não se sente aceita. Então, assim, vamos lutar contra isso, sabe? Os homossexuais, as pessoas, qualquer tipo de diferença que você tiver, entenda que essa diferença é uma coisa natural. Não é ruim ser diferente. E uma coisa curiosa, você tem o direito de manifestar, Isso, mas você não tem o direito de agredir, porque a partir desse momento você passa o seu direito para uma responsabilidade de coação, que é o que ocorre hoje de um modo geral.
Vejam bem, isso são opiniões, apenas opiniões que não expressam definitivamente uma série de procedimentos da vida, mas são vivências do ser humano. E eu convido você, seja tio, cunhada, profano, ou quem quer que seja, se concorda ou não, só está na mão de uma pessoa fazer alguma coisa. Você tem como fazer isso, parando a hipocrisia e, principalmente, não trabalhando sobre os princípios dos outros e delegando aos outros as condições, mas fazendo com que o respeito e não a imposição, o uso de religiões e o uso de determinadas situações que são vexaminosas de uma forma geral, submetem a pessoa em estado bem vexamoso. Não é esse o caminho. Tá? Se vocês concordam ou não, estamos aqui para juntos caminharmos e discutir isso. Vejam essas meninas em cada uma das suas formações, mostrando como é o viver. Então saibam como fazer as coisas. Mas principalmente aproveitando essa deixa, nós entramos numa seara muito curiosa. Nem todos têm a educação. Nem todos têm mantido o direito à educação. Então aí vem a pergunta: por que tudo isso está ocorrendo? Será que é só a educação? Ou é a falta da família? Ou é a falta de amor? As três coisas juntas. Eu acho que o principal é o amor, como eu já havia dito. Mas, além disso, a gente deve olhar também pela formação que cada pessoa tem. Na sociedade atual, falta amor, não só as pessoas, essa pessoa é violenta, por que ela é assim? Será que faltou amor, faltou carinho, faltou educação, faltou uma família bem estruturada, faltou instrução para que essa pessoa pensasse de forma diferente, não fosse tão violenta, não fosse má, não fosse da forma que é? Hoje em dia, o nosso país tem uma educação muito precária, realmente, e como eu havia dito anteriormente, eu acho que a culpa de todos os problemas atuais é a falta de educação. Porque quando se tem uma boa educação, simultaneamente uma família bem estruturada e pessoas para estarem ali com você, enquanto você está nos seus anos de formação de opinião, enquanto você está se formando um cidadão, que é a infância e a adolescência, a pessoa cresce bem quando ela tem esses três fatores juntos. E a realidade hoje em dia é bem diferente. A gente pode ver tanto a disparidade social, que a gente vê isso, as pessoas ricas são bem educadas e são pessoas boas, mas não necessariamente as pessoas pobres não são bem educadas e não são boas. Quem somos nós para dizer que todas as pessoas pobres são mal educadas, são pessoas más, são pessoas violentas, são pessoas que cometem crime porque elas não têm outra opção? Ou que todos os ricos são educados. Ou que todos os ricos são pessoas boas e pessoas com boa educação. Sabe? Isso não quer dizer muita coisa, mas a questão da violência, que eu acho que é a principal, não julguemos as pessoas. Não, o bandido tem que morrer. Você sabe que aquela pessoa passou para ela ter aquela opinião? Às vezes a mente dela não é tão aberta porque ela não teve quem a instruísse daquela forma, ela não teve uma família boa, bem estruturada, que colocasse valores naquela pessoa enquanto ela estava se formando como cidadão. Ela teve maus exemplos, ela conviveu com muita coisa ruim que mostrou para ela que a vida, que deixou para ela uma impressão de que a vida só tinha aquele caminho. Então, eu acho que a gente não deve julgar, porque tem muito problema por trás de todas as pessoas, do jeito como as pessoas são educadas e crescem.
Na verdade, eu acho que precisa ser feita uma distinção entre educação formal e educação para a vida. Tudo perpassa sobre o prisma da educação. Tudo na vida da gente. Até a educação alimentar, a educação para a higiene, educação, tudo perpassa pela educação. A violência, tudo. Então, assim, existe a educação formal e a educação para a vida. Essa educação formal, ela é desejável que todo mundo tenha, né? Que é a educação da escola, que é aprender a ler, a escrever, enfim, a redigir um texto. Essa é uma educação importantíssima. Infelizmente, a gente está num país sucateado que não provê essa educação. Tanto assim que as escolas particulares são abarrotadas de pessoas. Eu me formei em escola pública, na época que as escolas públicas eram as melhores que tinham. Hoje a gente vê uma inversão disso. Nós estamos realmente diante de uma educação formal sucateada. Agora, a educação para a vida, essa é a educação que tem que ser privilegiada, que tem que ser investimento que uma mãe possa querer para o filho, é investir em amor, em princípios, em dar oportunidades para os filhos, para viverem as diferenças, para respeitar as diferenças, para preocupar-se com o próximo. Essa é a educação que faz a diferença, porque quando a pessoa tem essa educação, ela pode ter o que for, pode ter a intempérie que for, mas ela tem princípios basilares que vão fazer dela uma pessoa diferente. Então, o principal que a gente tem que focar é nessa educação. Se eu sou uma mãe que não tem muito recurso, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, que não tem, ótimo, eu tenho amor para dar para essa criança. Eu tenho princípios para ensinar para ela, olha meu filho, o que é seu, o que não é seu, não é seu. Eu tenho princípios até religiosos, olha, fé em Deus, que tudo na vida tem um motivo de ser. Essa educação qualquer pessoa pode dar. Qualquer pessoa que se preocupa com o futuro da nação tem que se preocupar com essa educação para a vida. É o que a gente faz aqui nesse grupo. Muitas vezes as meninas não têm, diante das correrias do dia a dia, não têm oportunidade de perceber a peleja do próximo, de perceber o quanto o próximo precisa delas. Então, o que a gente faz aqui é levar essas meninas e mostrar. Você vai, como elas acabaram de falar, foram no caminho para Jesus. Percebam quanto as pessoas precisam de você. Percebam quanto as pessoas têm problemas que são muito maiores que os seus. Então, a partir do momento que ela tem essa vivência, ela se forma um ser humano melhor. E aí são meninas que daqui a um tempo serão mães de família e que, com certeza, essas que estão aqui, elas vão ter essa educação para a vida e vão repassar isso de geração em geração. Aí essa é a esperança de um futuro melhor. Fora isso, a meu ver, não tem condição de construir um país melhor. Eu não sei. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não diferente, né? Mas acho que é complementar. Porque eu concordo com a Giovana e com a tia Gláucia. Sem amor, a gente não vai conseguir viver bem. Então, assim, se a nossa educação está tão precária, nossa educação formal, né, como ela disse, é muito importante que a gente tenha pelo menos algum tipo de vínculo, né, entre pai e filho, algum tipo de educação que seja superior a isso, que as pessoas entendam que elas não precisam eu não sei, de saber ler, de ter uma faculdade para serem boas pessoas. Só que assim, a minha opinião, ela é um pouco mais crua e mais do dever do Estado. Então, eu acho que o mais importante para um Estado crescer, para uma sociedade viver bem, é muito complexo a gente falar sobre isso, porque não é todo mundo que tem uma família estruturada, não é todo mundo que tem um pai que é bom, que chega, que traz comida em casa. Muita gente tem que trabalhar desde criança,
Minha família não é bem estruturada, nunca foi. Então, assim, é muito difícil a gente falar desse jeito, sabe? Então, assim, eu acredito que o mais importante de todas as coisas que uma sociedade pode ter é uma boa educação. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Então, assim, a partir do momento que você conhece as coisas, que você tem conhecimento, sabe? Que você entende que mulher e homem podem ser iguais, sim. Que você entende que você pode ler a Bíblia, que você pode ler um livro de história, que entende que, na verdade, a guerra sempre existiu, entende um pouco sobre política, entende sobre a sua própria sociedade, entende sobre a psicologia humana, que as pessoas, elas mesmo nascendo em lugares diferentes, em classes sociais diferentes, elas têm o mesmo cérebro, elas têm a mesma capacidade de pensar, podem ter os mesmos problemas, podem ter a mesma depressão, pode ter... Que você entende que não é sua culpa, não é culpa do lugar onde você nasceu, sabe? Eu não sei, é muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas não têm esse conhecimento, não têm educação, não entendem essas coisas, sabe, sobre elas mesmas. Então, assim, eu acho, sinceramente, que um estado sem educação não tem futuro. E a gente vê, né, o exemplo mais forte é o exemplo do Japão, que com todas as guerras que ele sofreu, sempre depois de uma guerra, igual ele teve isolado, né, de todos os outros países, ele não fazia contato com nenhum outro país. Até a Revolução Industrial, mais ou menos, ele não fez contato com nenhum país. Então ele era um país muito atrasado, assim, tecnologia ele não tinha nenhuma, não tinha fábrica, os empregos eram muito artesanais, né, era tudo à mão. E aí, quando ele percebeu, quando começou a chegar, né, gente nova, diferente, ele mudou, ele não ficou estático. E qual foi a principal mudança que ele teve? Foi na educação. Foi a única coisa que ele fez, foi o único investimento que o Estado fez. O principal foi na educação. Sempre que tem uma guerra, sempre, a primeira coisa que eles fazem é melhorar a educação. A China também é assim. Esses países que, né, têm mais prestígio, assim, que a gente percebe que eles se desenvolvem melhor, é tudo na educação. Então, assim, é muito complexo a gente falar disso, então eu acho que são opiniões mesmo, mas eu realmente queria que as pessoas dessem mais importância para isso. Os professores, eles são, eu não sei, eles deveriam ser tratados com muito mais dignidade do que eles são hoje. É uma profissão maravilhosa que não está tendo o devido valor na sociedade. Então, eu acho que a gente precisa mudar uma série de coisas em relação a isso. Então, vocês podem ver que esse primeiro bloco abordou alguns temas, não entramos ainda em outros tantos temas, mas o convite é que você, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, ou seja lá quem for, venha participar, dê sua opinião. Esse material ficará disposto na internet e você pode também trazer a sua contribuição. É importante que você não deixe de fazer, porque é exatamente este erro que vem cometendo todos os abusos em todos os instantes, principalmente na área política, que será tema de outros blocos. Mas não perca, breve estaremos com essas moças e outras tantas, falando de outros temas. Mensagem final para todas as garotas da sua idade, começando de você. Difícil. Gente, eu acho que o mais importante é você saber respeitar a outra pessoa. Se você se colocar no lugar do outro, gente, vai dar tudo certo. Tem uma educação, sabe, para respeitar, que você vai crescer com uma educação boa, você tem que... É isso.
coisa que eu desejaria, falaria para qualquer pessoa na minha idade, não sei, de qualquer lugar do mundo, tenha curiosidade, sabe? Queira conhecer as coisas, procure saber das coisas, não fique parado, sabe? Se você vê que tem alguma coisa que você acha que podia estar melhor, pesquisa, procura saber sobre isso, conheça mais sobre você mesma. Se você olha no espelho e vê que tem coisa que você não sabe sobre você mesma, procura saber, sabe? Até de sexualidade, de pensamento, de religião, de tudo. As pessoas têm muita coisa para você aprender por aí. É muito grande o mundo. A gente não tem noção do tanto que ele é grande. Então, assim, tem muita coisa que você ainda não conhece. Tem muita coisa legal que eu ainda quero conhecer. Procure conhecer. É muito bom. Vale muito a pena. Acho que é isso. Primeiramente, vou deixar a mensagem que eu já falei milhões de vezes. Amem mais. Eu acho que o mundo precisa de amor. Quando o mundo estiver repleto de amor, teremos um mundo equilibrado. Amor de todas as formas. Não importa a forma de amor. Se você sente amor e você dá amor às pessoas, você vai receber isso. Se você dá o bem, você recebe o bem. Se você é educado, as pessoas vão te tratar com educação. Então, essa é a mensagem. Ame mais. E aproveitando da Thalita, que eu concordo demais, busca conhecimento. Tem uma frase que diz que quanto mais interesses você tem, mais interessante você se torna. E isso é uma verdade muito grande. O mundo é muito grande, temos muito a conhecer e vamos sempre buscar conhecer mais e mais. E se você tem uma dúvida, se você não sabe qual a sua opinião formada sobre determinado assunto, pesquise, leia sobre, veja opiniões diferentes, debate sobre isso, porque você vai acabar vendo qual a sua opinião, descobrindo si mesmo o que você pensa sobre aquilo. E questione quando tem algo incomodando, nunca abaixe a cabeça para algo que você não concorda. Todos temos pensamentos e opiniões, então vamos atrás daquilo que a gente acredita sempre. Bom, depois de tudo que elas já falaram, respeitar, conhecer, amar, eu acho que a única coisa para acrescentar é pensar. Pensar no que você faz, no porquê que você faz. Não seguir um hábito ruim das outras pessoas, não seguir um fluxo sem saber o que está acontecendo, simplesmente por conveniência. Saber a sua missão ali naquele momento, saber o que você está fazendo ali, o que você pode fazer para contribuir, se conhecer melhor. É basicamente um pouco de tudo que elas falaram aqui. Não deixar de pensar, não deixar de olhar as coisas com um olho crítico e não simplesmente com uma curiosidade superficial ou o que for. Eu acho que é isso. Tem outra coisa também. Desculpa. É só porque lembra sempre, pelo amor de Deus, você não tá sempre certo, tá? Isso é uma coisa muito importante. E não tá sozinho. E não tá sozinho. É sério, a gente tá aqui pra provar isso. Você pode procurar as pessoas, sabe? Você não tá sozinho nunca, a gente tá aqui junto. Tem gente sentindo o mesmo que você. Então você não tá sempre certo, você pode estar errado sim, aceite isso. E você não tá sozinho. Pode procurar a gente também, se tiver alguma coisa que a gente puder ajudar. A mensagem assim, em resumo, né? A mensagem é amor, respeito, fé e paciência. É isso. Então, a partir de hoje, foi dado início a uma série. Se tornarão, como diz Saint-Exupéry, responsável por aqueles aplicativos. Então, daqui para frente, nós vamos tratar temas com outros jovens, espero que com os tios, as tias, dentro dessa mesma cortesia, respeito e educação, para que a gente possa mostrar o que viemos aqui fazer e o que fazemos, não é? E fazer alguma coisa que pelo menos seja levar aqueles que precisam de alguma coisa. Essa é a nossa finalidade.
tem um provérbio aborígene que diz o seguinte: nós viemos aqui para viver, aprender e depois nós vamos voltar para uma casa que cada um chamará essa casa como bem assim compreender. Certo? E nesse instante nós pedimos a todos vocês que continuem esse trabalho, se preparem, vem mais temas aí pela frente, tá? E nós vamos continuar mostrando isso para todos aqueles que vão ver, vão estar debatendo com vocês, vão expor opiniões, né? Meninas de 12, meninas de 18, de 15, de 17, o que for. E mesmo meninas de 40, de 50, de 60, de 70. Verdade. Porque nós temos as visões diferentes, de experiências diferentes. Não é isso? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Até.